Eu trouxe um trechinho aqui de uma leitura que a gente até fala que acaba sendo o nosso mantra, né? Principalmente nos programas da rádio, a gente acaba estudando bastante, sempre se referindo a ele, porque é bastante... tem um conteúdo muito grandioso e nos traz realmente uma reflexão e nos leva realmente a olhar para essa questão prática, né? Obras Póstumas, de Allan Kardec, um trechinho aqui. O homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Então, vamos por partes, né? Então, o homem que se esforça seriamente, né? Então, quando a gente fala desse esforço, né? Então, quando Kardec nos convida aqui a esforçarmos-nos seriamente, aqui a gente não está, né, olhando apenas pelo ponto de que se esforçar é o levantar cedo todos os dias, cuidar da nossa casa, fazer isto ou aquilo. Esse esforço também é muito válido e necessário para a nossa permanência aqui nesse plano, mas ele vai além disso. Então, esse esforço sério do qual Kardec nos convida aqui é um esforço que tem mais a ver com conteúdos internos, né? A gente pode até falar com a intenção. Então, é um esforço de cada vez mais eu estar com as intenções que me motivam a fazer estes atos, que muitas vezes são mecânicos, né? Então, todo dia eu levanto aquele horário, todo dia eu vou para o meu trabalho, todo dia eu faço a comida, todo dia. Então, tem um esforço? Claro que tem. Então, a gente tem que validar isso, sim. Mas o que tem por detrás disso? Eu faço isso ruminando, reclamando, lamuriando, né? Então, é esse o esforço que a gente precisa fazer. Então, se eu estou ali levantando para o meu trabalho, que eu consiga cada vez mais olhar num ponto onde o que é isso que me impulsiona? Onde eu posso perceber que eu estou sendo útil naquilo que eu estou fazendo. Ou, se eu não estou me sentindo útil naquilo que eu faço, o que eu posso fazer para melhorar neste aspecto? O que eu posso me empenhar um pouco mais para, de alguma forma, levar àqueles que estão à minha volta algo de produtivo? Ou, mais ainda, né, que você faça esse trabalho com você mesmo. Né, que, por enquanto, se eu ainda não consigo estender isso àqueles que estão à minha volta, o grande trabalho começa inicialmente com a gente. Né? Então, e se é no trabalho de casa, né, se eu estou ali fazendo aquela refeição para os que estão ali à minha volta, que eu consiga fazer isso de bom grado, que eu consiga fazer isso sabendo que tudo que, de alguma forma, eu estou implementando neste alimento, de alguma forma, vai gerar algum tipo de benefício ou impactos, né, para aqueles que, de alguma forma, estão ali se alimentando, participando daquele momento. E aí ele coloca, né, um homem que se esforça seriamente por se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E quem que está neste plano não busca felicidade, né? Desconheço. Podem ter alguns que até digam que não se importam com isso, mas, para quem já fala, né, nesse sentido de não se importar com a felicidade, a gente pode dizer que tem até um grau certamente patológico, né, porque, de alguma forma, todos nós buscamos, né, ser felizes neste plano. Só que, muitas vezes, a gente não acredita nessa possibilidade. A felicidade não é deste mundo. Né? Muitas vezes, a gente acaba colocando como situações, ou até a felicidade não é para mim. Né? E aí a gente pode ver desse aspecto, muitas vezes, até um ponto de um desvalor, um desamor, quando eu acho que a felicidade até é possível para o outro, mas não para mim. Então, eu preciso verificar o que faz com que, de alguma maneira, eu não acho que isso me caiba. Né? Cabe para o outro, mas não para mim. Enfim, todos buscamos, de alguma forma, essa felicidade. E Kardec aqui nos assegura que, através deste esforço sério e consciente, é possível que consigamos alcançar essa desejada felicidade. Além da satisfação que proporciona à sua consciência,
ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Então, falando desse esforço, falando desta felicidade, então, além de proporcionarmos satisfação para a nossa própria consciência quando fazemos este esforço, e eu não estou fazendo esforço pelo outro, eu vou me melhorar porque eu quero ser uma pessoa melhor para o meu filho, para o meu marido, para a outra pessoa. Não, é um esforço que você vai perceber a satisfação que proporciona à sua própria consciência. Cada vez que a gente consegue realmente transpor uma barreira interna, quando a gente consegue verdadeiramente observar algo que tínhamos uma grande dificuldade, e quando nos colocamos a enfrentar aquilo, através deste esforço, e conseguimos transpor essas barreiras, essa satisfação, ela é interna, é uma satisfação da sua própria consciência, e que muitas vezes a gente fala, não vai ter aplausos externos, e que muitas vezes esses aplausos nem sempre aquecem o nosso coração. Então, quando a gente verdadeiramente consegue ter esses aplausos internos, as vitórias que nós temos e que nós mesmos conseguimos validar, estas, sim, são verdadeiras e que preenchem lacunas dentro de nós. E, dentre essas lacunas, inclusive, a própria carência, que é um dos grandes males também que decorre aí muitas outras situações por conta dessa chaga que muitas vezes está aí no nosso íntimo. E essa carência, esse ponto de um desvalor, muitas vezes, dentro de nós, ele só é sanado quando nós conseguimos encontrar esse ponto de vitórias internas, vitórias que nós conseguimos validar, mesmo que o outro não reconheça. Então, eu saio da dependência e da necessidade desse reconhecimento externo. Então, isso é muito válido e isso é algo que ninguém tira de nós. Então, quando a gente consegue acessar esse aspecto, então, assim, uma consciência que se amplia, ela nunca vai voltar. Uma mente que se abre, ela nunca vai voltar ao seu estado original, ao seu estado anterior. Então, tudo aquilo que nós progredimos na vida não nos é tirado. Então, isso, sim, é uma grande vitória, uma grande conquista, e, por isso, vale muito a pena quando nós conseguimos dar o devido valor. E aí, ele colocando aqui, se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável das suas imperfeições. E o que seriam, então, essas imperfeições? Inveja, ciúme, competição, ganância, e tantas outras que a gente pode observar aí, seja no nosso íntimo ou à nossa volta. Então, todas essas situações, todas essas condições que, de alguma forma, nos mantêm num estado de imperfeição moral, são as portas abertas para estas misérias materiais e morais. Então, quando a gente fala aí das misérias materiais, muitas vezes a gente está realmente olhando para esse plano do físico, a gente está olhando para aquilo que é mais palpável. Então, muitas vezes tememos isso e não percebemos que quem abre as portas para essas situações, assim como as misérias morais, que são todas essas situações de, muitas vezes, eu me sentir num estado de humilhação, muitas vezes me sentir numa condição inferiorizada. Então, tudo isso acaba sendo consequência das nossas próprias imperfeições. Então, a gente vai vendo que tudo, se a gente for olhar minuciosamente, todos os estudos nos levam a realmente reconhecer que os grandes responsáveis pela nossa felicidade, pelo nosso crescimento, pela nossa evolução, a gente pode dar vários nomes aqui, mas somos nós mesmos. Então, o outro pode contribuir, claro que pode. Então, aqui estamos num número de pessoas que, quando nós podemos estender as mãos uns para os outros, isso facilita em muito o nosso processo. Então, estarmos estudando em grupo, isso faz com que haja uma troca entre nós.
Porém, né, a gente não tem que ficar nessa dependência. Isso cabe a cada um de nós, inclusive reconhecer, né, e não é o outro que também vai dizer aquilo que precisa ser modificado. Cada um de nós que precisa reconhecer no nosso íntimo aquilo que precisa realmente ser transformado no nosso dia a dia, né? Então, que situação que eu até tento dar uma maquiada, né, eu até dou uma camuflada, mas que eu acabo percebendo lá no meu íntimo que a inveja está me corroendo, né? Aquele ciúme está me tirando a paz, né? E tantas outras situações que acabam fazendo com que eu me desvie, né, de um caminho que, mais até do que a gente falar de um caminho espiritual, é de um caminho de um ser realmente em processo evolutivo que busca ser alguém melhor, né, para o convívio e para consigo mesmo. Ter a calma, porque as vicissitudes só de leve o roçarão. E aí, aqui, a gente entra, inclusive, num aspecto que, nossa, mas ter a calma, né? Então, hoje em dia é tão raro, né, a gente conseguir momentos onde eu consiga ter paciência, calma, tranquilidade. Então, e são virtudes que a gente precisa, aos poucos, ir realmente abrindo espaço dentro de nós. Tem um outro estudo que a gente também faz, né, que é até do autor deste livro, do qual eu estou aqui pegando esse trecho de obras póstumas, né, então, Sebastião Camargo, do Despertar da Consciência, que ele traz também uma parte de um estudo muito importante, que vou pegar o exemplo do que ele até cita, da questão da paciência. Muitas vezes a gente ora pedindo paciência. E aí, quando eu peço a paciência, eu olho à minha volta e o que começam a aparecer? Muitos problemas, né? Então, eu peço a paciência e, daqui a pouco, começa a gerar muitas guerras, né? Muitos conflitos. Então, todas as virtudes, assim como todos os vícios, existem dentro de nós. Precisam ser despertados. Então, essas virtudes precisam ser despertadas. Então, a paciência existe dentro de nós? Existe, como todas as virtudes, né? Assim como a humildade, assim como a coragem, assim como muitas outras, o altruísmo, tudo isso existe dentro de nós, mas estão adormecidos, né? E esse estado de adormecimento acaba, inclusive, sendo mais potencializado, né, de uma forma negativa, digamos assim, devido aos conteúdos, né, seja da nossa alimentação, sendo a alimentação não só do alimento físico, né, a alimentação daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente deixa entrar. Nós nos alimentamos de tudo, das conversas que temos, né, então tudo isso acaba nos alimentando. E isso faz com que, de alguma forma, eu esteja auxiliando as minhas virtudes a despertarem ou fazendo com que elas estejam cada vez mais adormecidas, cada vez mais anestesiadas por situações diversas que a gente vai aí encontrando na vida. Mas, enfim, quando fala assim, então, eu oro a Deus pedindo paciência e, de alguma forma, os conflitos aparecem. É porque, de alguma maneira, eu preciso exercitar isto na minha vida. Então, não é que eu vou orar e simplesmente a paciência vai brotar dentro de mim. Então, as situações, a vida vai trazer condições para que eu possa, então, exercitar esta paciência. Então, ela vai trazer alguns conflitos para que, de alguma maneira, eu possa mensurar e praticar essa paciência no meu dia a dia, assim como tantas outras virtudes que precisam, né, como eu estou dizendo, ser exercitadas na nossa vida. Elas precisam, de alguma forma, ser acordadas. E, para isso, muitas vezes, a gente precisa também identificar o que nos impede, o que é esse aspecto que vem tomando a frente, né? O que acaba regendo a minha vida? Será que eu sou uma pessoa muito competitiva? E se eu sou uma pessoa muito competitiva, eu preciso perceber que isso embarrera a minha vida em outros aspectos, né? Então, são esses pontos que precisam. Nossa, mas isso tem a ver com espiritualidade? Sim, porque, de alguma maneira, quando eu trabalho esses aspectos, quando eu transformo estes conteúdos que precisam ser lapidados dentro do meu íntimo, eu estou cada vez mais ancorado, cada vez mais alinhado
com o que nos é ensinado, né? Porque a gente precisa praticar, né? Não apenas estar ali verbalizando. Eu posso conhecer muito, mas se esse muito de conhecimento não é aplicado um mínimo, né? Eu não me recordo quem que diz, né? Se o Alessandro puder me dar um auxílio aí, não sei se é Emmanuel que fala, se 1% do cristianismo, né? Emmanuel, se 1% do cristianismo que sai dos nossos lábios fosse praticado, a humanidade inteira já estaria desperta. Então, para a gente ver o quanto não praticamos quase nada daquilo que proferimos, né? Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com os excessos. E aí, aqui, já entra bem na questão prática, né? Então, muitas vezes, a gente não cuida disso, deste corpo, que também é espiritual, que também, de alguma forma, precisamos zelar por ele, para que possamos fazer essa trajetória neste plano de uma forma cada vez mais saudável e cada vez mais ancoradas realmente com aquilo que viemos desempenhar aqui, né? Todos nós, de alguma forma, né, por mais que ainda não saibamos, que ainda não tenhamos descoberto, todos nós temos, né, uma missão, um propósito de vida, e estamos aqui para desenvolver esses talentos, de alguma forma, colocá-los a serviço da vida, para que, assim, possamos cumprir com o nosso propósito. E, muitas vezes, a gente permanece aí durante, né, a nossa existência adormecido nesse aspecto e não fazendo. Então, muitas vezes, até uma depressão, ou até apenas uma angústia, situações que vão se apresentando no nosso íntimo, podem ser indícios de que eu ainda não estou fazendo aquele trabalho do qual a minha alma sabe, né? O meu espírito sabe que eu tenho algo para desempenhar, mas que, de alguma forma, as distrações acabam, muitas vezes, me tomando e eu não faço aquilo que poderia. Então, é como se tivesse um sensor interno que nos mostra que, nossa, eu estou me desviando do meu caminho, mas eu não tenho consciência, né? Como se eu não estou conseguindo enxergar o que é isso que está acontecendo. Eu só percebo que, nossa, uma angústia me toma e, diariamente, eu vou percebendo que, nossa, tem alguma coisa errada. E eu não consigo, muitas vezes, achar essa saída, né? Então, esse é o lugar de a gente olhar, inclusive, para essa questão. Gozará de saúde porque não estragará o seu corpo com os excessos. Os excessos, eles são entorpecedores. Os excessos, eles são anestésicos, muitas vezes, para nos impedir de, inclusive, né, olhar para isso que precisamos. E aqui a gente pode falar de excessos, né, falando aqui dessa questão de saúde, muitas vezes saúde e corpo, a gente pode pensar nos excessos apenas dos alimentos, né? Mas aqui a gente pode falar de excessos de vários aspectos. Às vezes até o excesso da fala, né? Até o excesso da fala pode ser uma forma de entorpecimento, porque eu falo. Então, todo tipo de compulsão, a compulsão de comprar, a compulsão de sexo, a compulsão de tudo aquilo que faz com que, de alguma forma, eu esteja apenas enchendo, né, de conteúdos que, muitas vezes, não vão me auxiliar, né? Então, mais vão me desviar desse caminho realmente. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. E, muitas vezes, aqui também é um grande desafio, né? Porque, quando a gente começa a olhar muito para fora, esse contentar-se com o necessário acaba sendo difícil quando a gente não tem um parâmetro interno de o que realmente é necessário. E, para isso, é importante que a gente comece, né, ou, para quem já começou, que dê continuidade aí nesse processo de se conhecer, porque eu só vou saber qual é esse meu limite, qual é esse meu parâmetro, o que é necessário verdadeiramente para a minha existência, quando eu passo a me conhecer, porque, senão, meu parâmetro sempre vai ser o externo. E esse externo pode ser os meus colegas de trabalho, o excesso pode, esses parâmetros podem ser os meus amigos da escola, ou, às vezes, até a própria mídia, né? Então, quando eu me deixo contaminar por esses aspectos externos, eu, muitas vezes, me desvio também do meu próprio caminho e faz com que eu me perca nesse lugar de não saber o que é o necessário e, com isso, não me contentar.
né? E aí esse aspecto da criança interna dentro de nós, que é um poço sem fundo, né? Esse contentamento, ele nunca chega. Então, eu quero tanto tal coisa, e eu consigo essa tal coisa, porque você vai perceber que não é isso que vai te preencher. Né? Na verdade, você vai percebendo que existem outras situações que são muito mais profundas e que têm a ver com as nossas virtudes. Né? Então, a transformação moral se faz necessária nesse ponto da gente realmente se encontrar e saber que, realmente, o externo é necessário, faz parte da nossa existência, porém, não é ele que vai nos preencher. Né? O preenchimento a gente vai realmente conseguir de dentro para fora. Terá a paz do espírito, porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Então, um pouquinho, né, que eu já estou explanando aqui, né, porque muitas vezes, quando a gente está, né, preso nessas necessidades fictícias, é como se fossem dois polos opostos. Né? Então, a paz de espírito e as necessidades fictícias, elas mantêm-nos numa distância muito grande. Então, eu só consigo realmente encontrar essa paz de espírito quando eu me volto para dentro, porque fora não é a paz de espírito que eu vou acabar encontrando. Né? O fora eu posso até, como estamos aqui, buscando ferramentas e condições para que isso me leve, de alguma forma, para esse lugar, para essa busca interna. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimentos lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Então, aqui nesse caso, é a gente ser menos rígido, menos duro para com os nossos julgamentos com o outro. Né? Então, indulgente para com as imperfeições alheias. Né? E que, muitas vezes, o que acontece é quase que o contrário. Né? Quando a gente vê alguma imperfeição alheia, é ali que a gente pega e aproveita para tentar, como se quase de uma forma inconsciente, sanar-se daquilo que você sabe que também carrega de imperfeição. Então, é como se, quando eu vejo que o outro também está fazendo alguma coisa errada, ai, que alívio, então eu também posso ter as minhas imperfeições. E, para isso, eu acabo apontando o dedo, julgando, né? E o julgamento é realmente muito daninho. Né? Cada vez que a gente julga comportamento alheio, cada vez que a gente aponta, né, as imperfeições do outro, nós estamos gravando aquilo nos nossos tecidos mais sutis. Então, né, acaba acontecendo aquilo de causa e efeito, cada vez mais, de uma forma mais rápida, estamos vendo aquilo que eu julgo no outro, quando eu menos espero, na esquina, eu estou vivendo a mesma situação, quando não pior do que aquilo que eu julguei da outra pessoa. Né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa estar muito atento realmente e cada vez mais abrir mão realmente de julgamento, jogos de acusação, crítica e tantas outras ervas daninhas que, se a gente não se apercebe, é naquela conversa que começa e, quando vê, já está ali falando mal de alguém, já está julgando, já está criticando ou lamuriando a própria vida. Né? Então, às vezes, eu estou ali lamentando, lamuriando, e eu não percebo que eu mesmo estou cavando um buraco cada vez que eu me coloco nessa situação. Né? Então, problemas, todos nós, de alguma forma, temos, mas aí aqui é onde a gente vai escolher olhar, né? Onde a gente vai realmente buscar, né, as forças ou cavar mais ainda esse buraco. Evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros. Ninguém sofrerá com o seu contato. Então, aqui a gente pode olhar como sendo um grande desafio. Então, Emmanuel, Kardec nos coloca aqui como se o homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Nossa, mas quanta coisa eu tenho que fazer para assegurar esta felicidade já nesta vida. E, às vezes, né, quando a gente acaba procrastinando, né, então, nessa daqui vai ser difícil, né, vou deixar para a próxima.
então a gente só está fazendo com que a lição seja um pouco mais difícil, né? Vem até aquela questão de você está ali com uma mala com alça e daqui a pouco você vai estar com uma mala sem alça e daqui a pouco você vai estar com uma caixa de papelão e às vezes molhada, né? Então cada vez vai dificultando mais. Se hoje eu tenho condições de já começar esse processo, que eu já comece. Né? Então, Joana de Ângeles até coloca uma frase que eu só me lembro de um trechinho, mas que já é essencial. Procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Então, por mais que a gente queira ir deixando para depois, muitas enfermidades, muitas adversidades que acabam se apresentando, elas muitas vezes são frutos, né, de situações que a gente foi procrastinando. Deixa para lá, não consigo, não, e qualquer situação que a gente vai colocando, tentando colocar por debaixo do tapete, e cada vez mais a vida está aí nos cobrando e nos mostrando que precisamos, sim, fazer o nosso trabalho, esse esforço, né? Falamos aí de um plano de regeneração, mas esse plano de regeneração ele precisa começar em nós, né? Nós somos esse plano de regeneração, ele não vai ser de fora para dentro, né? Então começa dentro de cada um de nós. Então, se nós desejamos ter um lar mais harmonioso, um ambiente de trabalho mais gostoso, uma vida mais prazerosa, então a gente precisa reconhecer que cada um de nós tem a nossa parte aí a ser feita, né? E que não esmoreçamos diante desses trabalhos, né? Que a gente reconheça que muitas facilidades da vida, elas são bem-vindas quando utilizadas também de uma maneira consciente e na medida, né? Porque quando a gente também se perde, né, muito nos botõezinhos, nas facilidades que não nos dão, né, que muitas vezes inibem a nossa capacidade de fazer aquilo que poderíamos, isso, de alguma forma, pode ser um grande agravante, né? Então, que a gente também saiba utilizar, na medida certa, aqueles recursos que são facilitadores, mas que, muitas vezes, podem nos atrapalhar em meio a essa trajetória, né? Então, que a gente possa aí cada um de nós verificar que aspectos são esses que precisam, né, ser trabalhados, que precisam ser aí modificados dentro de cada um de nós, né, e que isso pode servir para os outros, claro, pode ser necessário que meu marido também faça uma mudança, né, então, que o meu filho que está me dando um grande problema, mas que se a gente conseguir perceber que nós é que precisamos dar início, cada um, mesmo que seja em algo mínimo do seu dia a dia, né? Nem que seja ali no momento da sua alimentação que você esteja, seja no preparo, na confecção, seja em você ali recebendo no seu íntimo, que você consiga fazer aquilo que realmente cabe para que você esteja cada vez mais alinhado, né? Uma das coisas mais difíceis que a gente tem aí é conseguir alinhar pensamento, palavra, sentimento e ação, né? E que se a gente conseguir cada vez mais estar atento, né, que aquilo que eu falo nem sempre é aquilo que eu penso e nem não tem nada a ver com aquilo que eu estou sentindo, e aí quando eu vou fazer, então, isso é uma grande porta aberta também para o nosso sofrimento, né? Então, se cada vez mais eu conseguir perceber que aquilo que eu verbalizo, né, precisa estar cada vez mais alinhado com aquilo que eu realmente estou sentindo, né? E aqui vou até trazer uma frase que eu escutei, né, uma citação de Jesus que eu escutei nesse final de semana de uma amiga, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais vos será acrescentado. E aí, depois, a gente soma com uma outra passagem, que o reino de Deus está dentro de vós. Então, esse reino de Deus que estamos tanto buscando, né? Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo mais será acrescentado. Então, buscai realmente fazer essa transformação, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o grande trabalho que a gente precisa dar início ou dar continuidade na nossa vida, na nossa trajetória, para que, de alguma forma, possamos estar aí cada vez mais plenos e cada vez mais evoluindo e felizes, né? Porque temos essa possibilidade, não precisa ser tão penoso, tão duro, né? Com tanto sofrimento. A gente pode encontrar aí um caminho muito virtuoso, muito satisfatório na nossa caminhada, né? Então, que eu possa ter contribuído aí um pouquinho
né, com vocês esta noite. Agradeço aí a atenção, agradeço o convite de estar mais uma vez aqui nesta casa, né, e gratidão.